Eu cresci no coração de Harver Lane, naquela casa enorme, com as molduras da janela perfeitamente pintadas e o gramado da frente cortado da forma mais simétrica possível. As pessoas que moram na nossa cidade são as mais prestativas que você pode imaginar. Se algum tijolo da sua casa tiver minimamente solto, logo aparecem vários vizinhos prontos para te ajudar a consertar. Não, se o seu cachorro fugir, o bairro inteiro fica de vigia. Se você pega um resfriado, na mesma hora, um vizinho aparece com uma panela fumegante cheia de canja de galinha. É uma comunidade cheia de bondade e odiosidade. Essa é a palavra que minha mãe usa, é a versão dela de ódio. Até porque, com certeza, essa não é uma palavra que existe aqui na nossa cidade. E apesar de toda essa perfeição aparente, eu não gosto nem um pouco de morar aqui. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Dia de creepypasta aqui no canal. E uma historinha gostosa, uma historinha boa, eu espero que vocês gostem. E já que a gente não pausa durante as creepypastas, blitz nos comentários. Ela veio cedo. Já deixa o seu comentário aqui embaixo. Comenta nem que seja um emoji, gente, pra ajudar no engajamento e mostrar que você tá aqui assíduo na Terra do Medo. Vamos então continuar a história de hoje? Eu odeio essas aparências, eu odeio viver de aparência, até porque ninguém é tão feliz, tão prestativo o tempo inteiro. Eu, com certeza, não sou. Eu não sou, principalmente desde que meu pai me abandonou. Quer dizer, abandonou eu e minha mãe um dia antes do meu aniversário de 14 anos. Sem se despedir, sem dar um motivo, uma explicação. A última coisa que eu ouvi do meu pai foi a briga enorme que ele teve com a minha mãe. Eu não sei, na verdade, sobre o que foi a briga. Eu só sei que aquele estrondo da porta batendo forte seria a última coisa que eu ouviria vinda do meu pai. Eu achei de verdade que a minha mãe ficaria triste com a partida dele, mas ela simplesmente sorriu. E disse que a culpa era dele por decidir voluntariamente ir embora do lugar mais maravilhoso da Terra. E olha, nem demorou muito pra ela encontrar um substituto pra se casar de novo. O Doug consegue ser mais entusiasmado ainda do que minha mãe, e o meu estômago se revira toda vez que eu tenho que falar com ele. 2 anos já se passaram, mas sinceramente eu não engulo até hoje a presença do Doug. E não é nem porque ele me trata mal, não. Ele tá sempre sorrindo, sempre fazendo piadas idiotas. Ele cozinha o jantar, ele me ajuda com a lição de casa. Não, sério, por fora ele é um santo. Você olha pra ele, o jeito dele, ele é um santo. Só que eu não sei, toda vez que eu passo perto dele, o meu instinto grita de que tem alguma coisa muito errada com ele. Agora, eu tenho que admitir que eu gostava de morar em Harver Lane quando eu era criança. Mamãe e papai me levavam ao parquinho e eu ficava lá brincando, até que meus olhos não conseguissem mais ficar abertos e os meus pés estivessem completamente doloridos. Foi lá que eu conheci o meu melhor amigo, o Elias. Ele tem aquele tipo de sobrancelha que faz parecer que ele tá sempre com raiva. E eu acho que conforme a gente foi crescendo, a gente realmente foi absorvendo a raiva que falta nesse lugar. Mas naquela época a gente brincava alegremente o dia inteiro, enquanto os nossos pais sentavam na grama verdinha com as outras famílias para ficar conversando como era perfeito morar na nossa cidade. Se você olhasse para as pessoas que são aqui da cidade, você ia entender por que as pessoas gostam tanto desse lugar. A gente não tem nenhum problema aqui em Harver Lane. Não temos pobreza, não temos violência, nem raiva. Tudo é regulado milimetricamente para que você nunca se sinta com medo, nem se você estiver completamente sozinho. Talvez o motivo de ninguém nunca ir embora é porque todo mundo que vive aqui tem um pavor imenso da realidade lá fora. Claro, isso é só o que parece por fora. Isso porque ninguém fala por aí das crianças que desaparecem do nada em plena luz do dia. No começo eu era jovem demais para entender. Mais ou menos uma vez por ano surgia um sussurro aqui ou ali
que mais um menino ou menina desapareceu na cidade. Eu ouvia meus pais conversando sobre os perigos de morar em Harver Lane e eu só sentia a ansiedade crescer. Essas coisas acontecem em todo lugar, Marcos. Você só tá mais ciente disso por causa do contraste. É fácil se perturbar com alguma coisa quando tudo que você conhece é paz e harmonia. É difícil não se preocupar quando o próximo pode ser a nossa filha. Foi mais ou menos nessa hora que a minha mãe percebeu que eu tava ouvindo a conversa. O sorriso dela sumiu do rosto numa fração de segundo. E essa foi a última vez que eles discutiram o assunto das crianças aqui em casa. Eu ainda tinha muitas perguntas sobre o assunto, mas de noite meu pai foi até meu quarto pra me certificar de que eu não tava em perigo. Olha, se você estiver em casa antes das luzes das ruas acenderem, você vai estar sempre seguro aqui com sua mãe e comigo. Tudo bem? Ele afagou minha cabeça e logo eu esqueci o único lado sombrio de Harver Lane. Isso já tinha muito tempo. Eu já tinha passado da idade de ter que voltar para casa antes do anoitecer. E eu sabia perfeitamente que o meu pai não estaria lá quando eu voltasse. Pra ser sincera, eu tava tentando passar a maior parte do tempo possível fora de casa. Eu não tinha exatamente medo de que quem quer que estivesse pegando as crianças desaparecesse comigo, até porque eu já era quase adulta. Inclusive, pro Elias, essas crianças nem eram raptadas. Na verdade, pra ele, elas fugiam daqui pra fugir dessa utopia que tinha mais brilho e aparência do que substância em si. E olha, eu acho que ele não tá nem tão errado assim, sabia? Porque se não fosse por ele, que é a única pessoa que eu conheço aqui, tenho proximidade aqui, eu acho que eu também já tinha fugido há muito tempo. Mas com meu amigo aqui, ao lado dele, eu acabei me acostumando com essa vida simples que a gente leva, sabe? Até porque eu não conhecia nada além disso. As coisas até que estavam correndo bem, apesar de tudo. O último desaparecimento tinha sido há alguns meses e nem tinha sido tratado como um desaparecimento mesmo. Dylan Dulans, o garoto de 13 anos que pertencia a uma das famílias mais conhecidas da região. Os Dulans, eles sempre estão presentes em qualquer evento da cidade. A senhora Dulans, ela que fica responsável por organizar todas as festividades anuais do Natal. Ela que consegue aquelas árvores enormes que decoram a praça, ela organiza toda a decoração e ela também contrata os cantores para ir cantando músicas natalinas pelas ruas. Já o Sr. Dulans, ele é o chefe da associação de moradores. Se você quiser fazer a menor mudança na cidade, é com ele que você tem que falar. E ele sempre vai proibir isso com um sorriso mais amigável no rosto. Eles têm outros 4 filhos, todos bem populares e bem pretensiosos. Quando Dylan desapareceu da escola, parou de ir às aulas, logo falaram que ele tinha ido estudar no internato para garotos do outro lado do oceano. A gente sabia que era mentira, mas ninguém ousava negar uma palavra. E eu acho que os outros pais, eles só estavam felizes, porque os seus filhos ainda estavam ali do lado deles. Depois do Dylan, a gente entrou numa fase tranquila em relação às crianças, mas uma fase bem agitada em Harver Lane. Tiveram ainda mais festas de rua, as poucas ruas que tinham algum buraco, algum rachadinho foram consertadas, a cidade estava mais perfeita do que nunca e os seus moradores estavam tão alegres que chegava a doer os ouvidos. Eu desisti de conversar com a minha mãe e com o Doug sobre qualquer problema que eu tivesse. Eles sempre vinham com uma justificativa e falavam que eu tinha que arrumar mais amigos, entrar num clube, ir numa festa de bairro, voltar pros escoteiros. Eu já tinha parado há muito tempo de participar de qualquer festividade da cidade e tentava me afastar do meu padrasto e da minha mãe o máximo que eu conseguia. A ignorância pode ser uma bênção, até que o problema chega tão perto de você a ponto de fazer você se preocupar. Tudo começou com um piscar de uma lâmpada na rua. Daquele jeito que acontece quando a lâmpada tá prestes a queimar. Sabe quando o filamento tá bem desgastado, mas ainda não quebrou? Um primeiro sinal de alerta de que ela precisa ser trocada. Enquanto eu continuava o meu caminho em direção à minha casa, eu passei por debaixo dessa luz que piscava e olhei para cima. Pequenos insetos eram atraídos pela luz piscante até que ela apagasse completamente. Não pareceu uma coisa estranha, só que alguns metros para frente
isso aconteceu de novo. Eu olhei pra trás e aquela primeira luz já estava brilhando intensamente. Eu continuava andando e aquele piscar de luzes me seguia. Cada lâmpada pela qual eu passava, isso se repetia, até que eu comecei a correr. E eu corri até a porta verde pastel da minha casa. Eu bati a porta com força, girei a chave 3 vezes e saí correndo para a janela, com a respiração lenta e o coração acelerado. Todas as luzes da rua estavam apagadas. Eu suspirei e disse para mim mesma que devia ser uma queda de energia, mas quando eu passei os dedos no interruptor, a minha casa se iluminou. O que você tá fazendo aqui? O meu coração parou por 1 segundo quando eu ouvi a voz grossa atrás de mim. Doug, que porra é essa? Júlia, você sabe que a gente não fala palavrão nessa casa. Por que você tava parado no escuro? Você não deveria estar aqui, você sabe disso, né? O rosto e a voz dele pareciam amigáveis. Nem agora, nem antes. Cadê minha mãe? Hoje à noite é a reunião da cidade. As coisas não estão indo muito bem ultimamente. Não notou mais pessoas doentes? E os campos estão secos demais esse ano. Perdoe minha franqueza. Não, pior que ele tinha razão. Nos últimos dias eu tive que levar a sopa para 3 vizinhos diferentes, sendo que quase ninguém fica doente aqui nessa cidade. E por que você não foi com ela? Você nunca perde nenhuma reunião? Eu tinha outro compromisso. O Doug olhava fixamente pra mim durante todo o momento que ele falava. Eu podia jurar que ele não piscou nenhuma única vez. Eu tava muito desconfortável de estar sozinha em casa junto com ele, mas pra minha sorte, a campainha me salvou. Era o Elias. Ele tinha vindo ver um filme comigo depois de um bolo que ele levou de um encontro. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz em ver ele. Quando a gente se virou, o Doug não estava mais por perto. Pela manhã, nós ouvimos as notícias. Jane, a garota que morava 3 casas adiante de mim, tinha sumido. Dessa vez, nenhuma desculpa esfarrapada ia se espalhar pela cidade, porque dessa vez a gente sabia exatamente que alguma coisa terrível tinha acontecido. A gente sabia justamente por conta da imensa mancha de sangue que tinha na frente da casa dela. Teve até uma investigação que obviamente não deu em nada. Claro que as pessoas estavam em luto, mas tudo no jeitinho de Harvey Lane. Os pais não derramavam uma única lágrima e ninguém vestia preto. E tudo na cidade voltou a correr de forma maravilhosa. De forma ainda mais maravilhosa do que o normal. Não tinha mais a necessidade de levar sopa pra ninguém. As ruas estavam limpas, a grama estava verde e o clima estava fresco. A vida seguiu em frente muito rápido. Todo mundo parecia ter esquecido. Mas não eu e Elias. Todo esse tempo, eu e ele, a gente pensava que a gente já estava seguro, porque já estávamos mais velhos. Mas a Jane, ela já tinha 17 anos. Não, e eu ficava ainda mais perturbada, sabendo que eu estava naquela mesma rua, na mesma noite em que ela desapareceu. Eu fiquei até me perguntando, será que tem alguma coisa a ver com as luzes piscando? Na semana seguinte, eu e Elias decidimos fazer o que a gente nunca tinha ousado fazer antes. Fomos à reunião da cidade. Começava às 8 horas da noite em ponto. E eu sabia que tanto a minha mãe quanto o Doug estariam presentes na reunião. Ainda mais depois do que houve, né, na semana passada. E, gente, eu tava evitando eles o máximo que eu conseguia. Principalmente depois que eu vi o largo sorriso no rosto da minha mãe, enquanto ela estava fazendo ovos mexidos para o café da manhã e comentando sobre o desaparecimento da menina que morava na mesma rua que a gente. Eu podia jurar que eu vi os olhos dela tremendo um pouquinho quando ela falou que seria muito difícil limpar aquele sangue. Mas nada mais do que isso. Nós fomos de bicicleta até a prefeitura, mas paramos elas umas ruas antes para ter certeza de que não seríamos vistos. Ninguém com menos de 18 anos é permitido nessas reuniões. Quando a gente teve certeza que todo mundo já estava lá dentro, entramos escondidos silenciosamente. O saguão estava vazio. Estavam todos na grande sala de reunião. Ai, talvez isso tenha sido uma péssima ideia. O Elias caminhou cuidadosamente até a porta que estava um pouquinho só aberta. Ele acenou para mim e eu relutantemente me aproximei. Eles estão batendo palmas. Meus parabéns! Ao estilo Harvey Lane, a família Murray. As palmas ficaram mais fortes e a comemoração, os gritos ficaram ainda mais estridentes. Os Murrays
eram os pais da Jane. Estamos todos muito felizes por ter vocês como parte da nossa comunidade. Nós sabemos melhor do que ninguém o quão maravilhosa é a honra do sacrifício. Todas as famílias já doaram e todos nós recebemos. Exatamente como deve ser. O meu coração tava disparado. Eu precisava ouvir mais sobre as ideias satânicas que eles discutiam nessas reuniões. Só que depois dessa comemoração estridente, eles só continuaram a reunião com outros assuntos como se nada tivesse acontecido. Sacrifício? Que porra é essa? Eu fiquei em silêncio por um tempo. Eu já tava desconfiada, não era de hoje, desse comercial de margarina que era a nossa cidade. Eu só não sabia o quão fundo esse buraco era. Os pais entregavam os próprios filhos aqui pra quê? Pra ter um bairro bonitinho? Não, o meu corpo inteiro tremia. Elias, aquela noite, sabe aquela noite? Eu acho que era pra eu ter desaparecido. Eu pensei nas luzes da rua. Se eu não tivesse ficado com tanto medo delas, eu não teria corrido pra casa. Era quase como se alguma coisa tivesse tentando me avisar. Ou alguém. E talvez o meu pai não tenha ido embora por vontade própria.